Muito bem, esse é o texto, portanto, o texto aí reservado para o estudo de hoje, né? Que aborda aí um dos aspectos da prece que a gente ainda não tinha abordado, né? Portanto, o enfoque de hoje é o enfoque da prece, do texto presente na prece e da compreensão desse texto, né? Da compreensão daquilo que se fala na prece, do discurso presente na prece, né? Do conteúdo textual, né? E aqui a gente precisa fazer algumas considerações. Eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco diferente daquela que eu fiz ano passado, quando abordamos esse mesmo tema, esse mesmo capítulo, né? A prece eu diria que é uma metalinguagem. Por que é uma metalinguagem? Metalinguagem quer dizer que é uma linguagem que vai além do texto. A prece é uma metalinguagem porque não é só o texto, né? É o sentimento que transcende ao texto. Portanto, na prece a gente tem a ideia e tem o sentimento. Tem o texto e tem a emoção. Tem, para usar uma expressão evangélica, né? Tem a letra e tem o espírito. Veja que Jesus nunca desconsiderou a letra. Ele só colocava o espírito mais importante do que a letra. Porque a letra é importante. O texto é importante. Mas o espírito transcende ao texto, né? Mas é importante aqui essa consideração kardeciana. Por quê? Porque esse texto de Kardec inaugura uma nova forma de compreender oração. Oração da expressão os ores, abrir a boca, né? Abrir a boca da alma, como dizia o professor Humberto Roden, né? Esvaziar-se do ego e abrir-se para preencher-se de Deus, preencher-se do divino. A prece, portanto, é tratada por Allan Kardec de uma forma, nesse texto, que na tradição religiosa antes dele, nunca se tratou assim. Nunca se preocupou, como Allan Kardec sistematizou na obra dele, especialmente nesse texto quando fala sobre prece, e a gente vai ver o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces, onde Kardec coloca ali exemplos de preces, e quando a gente vai ver esses exemplos de prece, são conteúdos que a gente pode dizer, não é para a gente necessariamente recitar, ainda que a pessoa tenha dificuldade de orar e possa começar recitando algumas daquelas preces, mas a ideia não é fazer ali uma espécie de cartilha para a gente recitar aquilo, mas a gente entender o que é que a gente pensa na prece. Porque a linguagem é a forma que a gente tem para vestir o pensamento e se entender. Linguagem é um código. Veja que quando os espíritos dizem a Allan Kardec assim, a linguagem, as palavras pouco importam. Quando Kardec tenta pressionar, né, apertar os espíritos para falar sobre alguma coisa, e os espíritos dizem, as palavras pouco importam desde que vocês se entendam. Se pouco importa, é porque importa. Só que importa pouco. Pouco em relação ao quê? À essência. Desde que a gente se entenda o que é que a gente está falando, Kardec recebe isso e comenta isso quando ele fala sobre a alma, espírito. O que é alma, espírito? Aí os espíritos dizem que alma é espírito encarnado, ou seja, quando está desencarnado é espírito, quando está encarnado é alma. Isso é nomenclatura, é terminologia para que a gente entenda. E ele justifica isso na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala que a palavra alma tem vários significados, é necessário dar um significado. Para que durante toda a obra a gente entenda que quando Allan Kardec usa alma, ele está querendo se referir àquele conceito de alma. Kardec era claro, né? Ele tinha essa preocupação, porque estava estruturando os princípios fundamentais da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita. Então, é importante isso. E aqui, ele cita um texto de Paulo, que também tinha essa preocupação no cristianismo primitivo. E é importante a gente pensar isso. A prece é uma metalinguagem, a prece tem um texto e tem uma essência. A linguagem é o código que os humanos têm para se entenderem. Desde que a gente se entenda, a gente pode usar o linguajar que for. Mas é importante que a gente use algum tipo de código. O emissor encaminha uma comunicação, o receptor assimila aquela comunicação. Veja que já há problemas de comunicação tão grandes. Quanto mais a linguagem é clara, mais probabilidade tem dos dois se entenderem e não de um dizer uma coisa pensando em algo e o outro entender a outra coisa e pensar em outra coisa, a partir de
de um mesmo discurso, de um mesmo texto. Quanto mais o texto é cuidado e é claro, mais probabilidade tem dos dois entenderem a mesma coisa. A prece é um diálogo também. Não deixa de ser um diálogo também. Só que, como eu falei semana passada, Deus não usa a palavra, não usa a linguagem, não fala o português. Deus não tem nem boca. E não tem nem ouvido. Então a linguagem de Deus não é uma linguagem verbal. Só que a gente utiliza a linguagem verbal porque é a referência que a gente tem. Para que Kardec coloca no capítulo 28 uma série de preces? Para a gente entender o que é que a gente pensa. A linguagem, a letra, é aquilo que a gente tem para vestir o pensamento. Se eu penso em algo e eu não falo para vocês, a não ser que tenha um telepata paranormal aqui, a pessoa não pode entender o que é que eu estou pensando. Eu tenho que traduzir em palavras para que outro entenda o que eu estou pensando. Mas na prece, para que as palavras, já que Deus nem tem palavras e nem precisa de palavras para nos entender? A rigor, Deus não precisa nem do pensamento nosso para já nos entender. Então, para que uma linguagem? Para que esse diálogo? Talvez seja não para Deus, mas para nós. O tipo de conteúdo que eu penso e que eu mentalizo na prece é que faz a diferença. Daí as preces que Kardec coloca sempre tem conteúdos, primeiro, fundamentos básicos da doutrina e conteúdos da moral espírita e da moral cristã, da moral elevada, digamos assim. E a gente vê isso o tempo todo se discutindo. Bora. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem, portanto, a força do texto e a depender daquilo que a gente pensa, e a gente pensa, o que a gente pensa em termos de ideia. Ideia é texto também. Daí a gente lê e aquele conteúdo que a gente lê, a gente pensa naquilo que lê. Só que o texto é limitado em detrimento do pensamento. O pensamento abrange muito mais do que o texto. Quantas vezes a gente pensa um monte de coisa e quando vai colocar em palavras, a gente diz, é mais ou menos assim, mas não é exatamente assim, porque o que está dentro de mim é mais do que aquilo. As palavras limitam, delimitam, justamente para serem entendidas. Delimitam para que o outro veja, para que o outro entenda, para que o conteúdo, a mensagem seja encaminhada. Essa é a ideia. Então as palavras têm essa imperfeição. Mas através das palavras a gente tem ideias. E essas ideias ajudam na prece. Eu vou usar uma metáfora que é a metáfora da música. Né? Mas antes disso, eu queria dizer que no próprio Evangelho a gente tem em alguns momentos a alusão, por exemplo, a respeito de Jesus. Há um texto rápido que a Amélia Rodrigues conta e que refere-se ao Evangelho de Mateus, que as pessoas diziam assim, ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou seja, diziam isso de Jesus, que ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou seja, ele utilizava uma linguagem popular, uma linguagem que era acessível, um linguajar para ele se fazer entendido na época, as expressões conhecidas, portanto ele falava como todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. Isto é, ninguém conseguia exteriorizar da forma como ele exteriorizava, utilizando aquelas palavras. Ele falava a linguagem do povo, mas ninguém o fazia conforme ele irradiava. Então, aí ia além do texto. Mas o texto era importante, porque se ele falasse uma língua estranha, ninguém entenderia ele. Se ele falasse uma coisa sem pé nem cabeça, ficaria incompreensível para nós, porque a gente não tem o vídeo gravado de Jesus falando. A gente não tem o áudio, a gente tem o texto. A gente recorre ao texto. Ora, esse texto de Kardec, o texto do próprio Paulo, que ele se fundamenta, é uma defesa a respeito da compreensão do texto na hora da prece. E não estamos falando apenas da prece coletiva. O que é prece coletiva é lógico, né? Se eu estou fazendo uma prece coletiva, eu tenho que falar aqui para que outros me acompanhem, falar alguma coisa clara para que todos acompanhem. Se eu estou sozinho, eu posso até dispensar palavras e apenas pensar. Mas a ideia é que, a depender do que eu penso, a ideia que eu vitalizo, faz diferença. É essa a ideia que Kardec está defendendo. O tipo de pensamento que eu cultivo na hora da prece, o tipo de ideia vai carregar o meu sentimento de mais força, vai ajudar o sentimento. Por quê? Na prece coletiva eu preciso falar algo que é compreensível para que todos acompanhem. Na prece individual eu não preciso falar, mas eu preciso da força dos pensamentos. A prece é sentimento.
Mas se eu coloco o pensamento também direcionando os sentimentos, é claro que a prece otimiza. E isso a gente só vai encontrar em Allan Kardec. A tradição religiosa antes de Kardec não se preocupava com o texto. Se lia em línguas estranhas, se orava expressões e mantras que às vezes não fazia sentido ao fiel. Quem não se recorda da tradição, inclusive cristã, das preces e missas em latim? O padre de costas, falando em latim, a maioria não entendia, e a pessoa saía falando que bonito, amém, e não se sabe. Como diz um amigo meu disse assim, Flávio, se a pessoa é católica, fala amém. Se é protestante, principalmente testemunho de Jeová, fala aleluia. E se é espírita, fala assim seja. É a mesma coisa. Ora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a prece, como é uma metalinguagem, se assemelha à música. Música é metalinguagem. Música é texto. Se tiver alguém da área de música, me desculpe aqui, eu estou reduzindo, eu sei que não é tão simples assim, mas eu estou reduzindo, simplificando, porque a gente não está aqui num momento de aprofundar a teoria musical. Né? Eu sei que música é contraponto, ritmo, harmonia. Eu vou reduzir dizendo que música é o texto e é a eufonia, a melodia, digamos assim. Ou seja, é a poesia e é o texto. Se música fosse só o texto, seria só um poema. Música é o texto e a poesia. Ou melhor, o texto e a poesia. Ora, e aí a gente tem dois canais de comunicação com a música, né? Aquilo que a gente ouve, que a gente acha, que a gente gosta, que a gente sente algo agradável, e às vezes tem um texto. Mesmo na música de repertório erudito. Mesmo na chamada música erudita ou música clássica, erudita no sentido de que quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, melhor a gente compreende aquela mensagem musical. Né? Tem um conteúdo ali, tem um conteúdo a ser passado. Né? Só para ilustrar, para não ficar tão abstrato, eu vou começar dando alguns exemplos. Quando eu comecei a ouvir música erudita, eu comecei basicamente pelo repertório romântico. E a mim, romantismo aqui, música erudita, não é Roberto Carlos não, tá? Romantismo é um período específico que tem Victor Hugo na literatura francesa, etc. E tem também um primeiro e um segundo romantismo na música erudita. E especialmente a música erudita de Tchaikovsky, de Chopin, me encantava, né? Chopin, por exemplo, os noturnos de Chopin, que são muito conhecidos, são talvez a obra de Chopin mais popular, é uma música que é muito encantadora por conta da agradabilidade, da eufonia, né? A música, os noturnos de Chopin são músicas suaves, é um gênero que ele próprio inventou, que tem a ver com as noites de luar que ele cultivava, né? Especialmente em Paris, que ele morou muitos anos com a sua esposa, George Sand, é um pseudônimo masculino de Aurorine Dufin. E Chopin, ele na música, a música dele é muito suave, muito melancólica e muito doce. Né? Há algumas músicas dele que são tão tristes que eu fico alegre. Tristece, por exemplo, que não é um noturno, é um estudo. Tristece, por exemplo, é tão triste que me empolga, me encanta. Né? E ele era melancólico, de temperamento melancólico. E quando eu comecei a ouvir música erudita, eu comecei a avaliar e a escutar. É uma espécie de quase de obsessão, de vício, para quem é um pouco aficionado, de comparar os intérpretes. Né? E eu me lembro que um dos primeiros intérpretes que eu ouvi foi Maria João Pires, a famosa pianista que morou em Portugal um tempo e aqui no Brasil também. Uma das grandes pianistas, né, mundiais, internacionais. Eu fiquei encantado com aquele jeito suave, fluido de Maria João Pires tocar os noturnos de Chopin. Depois de algum tempo, ouvindo outros intérpretes, eu fiquei embasbascado, fiquei simplesmente encantado com a interpretação de Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein, que era polonês como Chopin, compatriota, portanto, que quase pegou a época de Chopin, viveu mais de 90 anos tocando música, tocando especialmente Chopin, e parecia captar a alma polonesa de Chopin e aquela alma melancólica. Eu fiquei encantado e percebi a diferença. Notem, são as mesmas notas musicais. É a mesma partitura. Você pega o jeito mais assim, fluido e mais peralta de Maria João Pires, que imprimia uma certa velocidade, e você pegava, por exemplo, o ar melancólico e doce, suave e detalhista de Arthur Rubinstein. Eu fiquei encantado e até hoje não consigo me desgarrar do Chopin de Rubinstein em relação a Maria João Pires. Mas para fazer justiça,
Quando eu comecei a ouvir o Chopin de Rubinstein, eu fiquei tão encantado que eu fui ouvindo quase que toda a coleção de Rubinstein. Na época era CD, eu acho que tem gente aqui que nem era encarnado nessa época, enfim. Mas enfim, eu às vezes frequentava alguns locais aqui, né? E ficava esperando chegar algumas... que tinha uma coleção de mais de 90 CDs de toda a carreira de Rubinstein, lançada pela RCA Victor. E eu comecei a colecionar também os concertos de Mozart, de Rubinstein. E fiquei encantado, aquela forma dele de imprimir romanticamente a música de Mozart. Só que aí, com o tempo, ouvindo outros intérpretes, eu voltei a Maria João Pires para ouvir o Mozart de Maria João Pires. Aí Maria João Pires venceu. Porque o Mozart tem um colorido, né? Mozart parece imprimir um certo ar infantil e otimista, até em excesso, na sua música, que o estilo de Maria João Pires casou perfeitamente. Eu ouvi Mozart de uma outra forma. Eu fiquei encantado com Mozart de Maria João Pires. A suavidade e doçura de Chopin de Rubinstein e o lado infantil e risonho do Mozart de Maria João Pires. Perfeito, extraordinário. Um clássico e um romântico, né? Um clássico do período classicista e o período romântico, né? E a partir daí eu comecei, então, a ficar nessa coisa, né? Examinar, sei lá, a interpretação de Maria Callas, de uma obra de Puccini, mais tarde uma outra intérprete como Montserrat Caballé, que é muito conhecida, já desencarnada, e outras, que tocava mesmo, e começava a tentar comparar essas coisas, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, por exemplo, a Missa em Si menor de Bach, eu fiquei encantado com a música, depois fui perceber que não era o ator que eu estava encantado com a música, né? Muitos especialistas em música consideram a Missa em Si menor de Bach talvez a obra mais extraordinária, ou uma das mais extraordinárias de toda a tradição do Ocidente, né? Só que aí quando eu peguei o texto da missa, Bach era luterano, era protestante, não era católico, pegou o texto da missa católica e fez a obra-prima dele em latim. Quase 1000 obras de Bach, todas elas, as corais, são escritas em alemão, luterano, ele era um provinciano, mas essa obra, que é considerada a obra-prima dele, uma das maiores de todos os tempos, ele escreveu em cima de um texto da missa católica. O texto da missa católica é um texto simples, mas quando eu peguei o texto em latim e fui olhar o texto em latim, e aí já era encantado com a música, eu consegui compreender e sentir ainda mais a mensagem musical. Porque eu entendi, por exemplo, que o Kyrie eleison, por exemplo, que é tocado, Kyrie eleison, da tradição da música latina, da missa ordinária católica, o Kyrie eleison inicial, Senhor tem piedade de nós, como era a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ele unia orquestra, coral, é Deus Pai Todo-Poderoso, ele unia orquestra, coral, feminino, masculino e infantil. E todos os instrumentos praticamente. Aí quando passava o Christe eleison, que é a segunda parte, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não era à toa que Bach colocava apenas 2 intérpretes, uma soprano e um barítono, para cantar o Christe eleison. Aí eu fui entendendo algumas coisas. Eu fui entendendo, por exemplo, por que aquela música alegre do Et Resurrectit, da parte do credo. Por quê? Porque falava da ressurreição, depois do crucifixus, que é um dos momentos mais tristes da missa em si menor. Ou quando ele fala do glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, Evangelho de Lucas, Magnificat, que anuncia o nascimento de Jesus, e ele coloca lá glória in excelsis Deo, em latim, quando todos cantam alegre, e et terram pax bonae voluntate, paz na terra aos homens de boa vontade, ele coloca o coral grave dos homens apenas cantando para dizer que estamos falando da terra. Portanto, paz na terra, enquanto a outra parte, as vozes agudas. Isso tudo eu fui compreendendo lendo o texto da missa católica e entendendo também as intenções do compositor por detrás. Aquilo fez muito mais sentido, algumas partes, do que Agnus Dei, que tollis peccata mundi, Agnus Dei, que tollis peccata mundi, Agnus Dei, Dona nobis pacem, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo,
tem piedade de nós é repetido 3 vezes, e depois dai-nos a paz. Aí eu entendi o que é que ele faz, o que é que o compositor fez. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, eu vou dar exemplo de música, eu nem estava programado, mas vou dar exemplo de música popular, para ficar melhor. Quando você ouve, por exemplo, a música dos Beatles, Hey Jude, né? Lindíssima, uma das músicas clássicas, né? As gravadoras não queriam nem, inclusive, tocar na época, porque não tinham 7 minutos e 10 segundos. Música lindíssima, mas aí quando você compreende que Jude era uma alusão a Julian Lennon, o filho de John Lennon, deixa eu explicar. Em 1968, mês de maio, John Lennon estava saindo de casa e deixando sua esposa Cynthia Lennon, porque se apaixonou por Yoko Ono. Estava iniciando um romance com Yoko Ono. E deixou Cynthia Lennon, sua esposa, sua primeira esposa, e Julian Lennon, o seu filho de 5 anos de idade, que estava arrasado. Paul McCartney, que frequentava a casa deles, e que hoje a gente sabe que Paul McCartney brincava mais com o menino do que o próprio John. Era uma espécie de segundo pai para o menino. Ficou tão sensibilizado com aquilo que quase que de primeira pensou em todos os versos da música para consolar o menino. Veja agora a música, ouça agora a música e o texto da música. É o tempo todo ele dizendo, você vai sobreviver, vamos adiante, você é novo, mas vai adiante, né? Tenha força. Aí a música fica mais bonita ainda, porque você entende o contexto no qual ela foi criada. No qual ela foi criada. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque o que Kardec está defendendo nesse texto é dizendo o seguinte, a prece é sentimento. Se você ora em latim e não entende nada, mas você está conectado, você sente, você se conecta. Mas, se você ora aquele texto, estando conectado e está entendendo o que você está orando, aquilo é otimizado. Você está entendendo. Portanto, ajuda a sua concentração. Não confunda forma com conteúdo. Não se apegue ao texto e se esqueça do sentimento, que aí a prece não tem valor nenhum. Que é isso que foi feito no passado. Como não se entendia, se orava maquinalmente. Como não se entendia o que é que estava se orando, orava repetidamente. Isso acontecia muito na tradição religiosa. Então não confunda isso, não é ficar se apegando ao texto, muito pelo contrário. Quando se entende ao texto, é aí que não se apega a ele. Porque se apega às ideias que estão por detrás dele. É isso aqui que Kardec está dizendo. Não é à toa que foi Paulo que escreveu isso. Porque Paulo, como pioneiro do cristianismo, os teólogos cristãos, em meu modo de entender, são muito injustos com o apóstolo Paulo, né? Quem estuda e lê teologia cristã vai ver que boa parte dos teólogos atribui até a Paulo um certo desvirtuamento do cristianismo, né? Há alguns que acham que o cristianismo que a gente conhece é um cristianismo de Paulo e não o cristianismo de Jesus, né? Porque acha que Paulo distorceu o cristianismo de Jesus, né? Quem leu a obra Paulo Estevão sabe que não é isso, né? Algumas frases e algumas expressões paulinas que parecem machistas, autoritárias e intolerantes, Emmanuel explica na obra Paulo Estevão o que é que estava por detrás daquilo. Quais eram as intenções de Paulo. Não tinha nada a ver com o espírito autoritário, embora ele fosse alguém bastante apaixonado e que tinha um orgulho que estava sendo domado e trabalhado, a gente sabe disso na obra, mas Emmanuel explica o que estava por detrás das intenções das cartas. E aqui eu quero falar das cartas. Como o primeiro organizador do cristianismo, aquele que pegou o patrimônio cristão, como era muito inteligente, doutor da lei, ele sabia, essa mensagem aqui precisa ser disseminada. Paulo foi um visionário que nem Simão Pedro e nem os apóstolos, a princípio, compreenderam ele. Porque ele percebeu que se a mensagem cristã ficasse ali na Palestina, ia ser abafada. E, de fato, foi graças à mensagem cristã que chegou em Roma que o cristianismo se expandiu, mesmo que de maneira deformada, o cristianismo medieval, mas ainda assim foi graças a isso que a mensagem cristã chegou até nós. Porque senão ia ficar abafada e talvez sufocada ali na Palestina, em Jerusalém, Israel. Então ele era um visionário, ele sabia, essa mensagem tem que ir para além, não pode ficar aqui. Ele conseguiu antecipar, e o que é que ele fez? Ele começou primeiro a pregar, a viajar. Uma das coisas que mais me impressiona em Paulo Estevão é ele viajar quilômetros de distância para pregar, falar sobre o evangelho para 3, 4 pessoas. E eu vejo o palestrante espírita perguntando assim, você está me convidando para essa casa, quantas pessoas tem? Eu já vi palestrante espírita falando isso. Eu só falo para mais de 200 pessoas. Eu já vi palestrante espírita, ninguém me falou não, eu já vi.
Alguém convidando para uma casa e o palestrante falando isso. Então, Paulo tinha essa preocupação de levar a mensagem. Como é que a gente leva a mensagem se a mensagem não é compreendida? Ele era um comunicador. E como ninguém, ele conseguia falar gregos, troianos, romanos e bárbaros, ele conseguia falar todo mundo. Ele ajustava a mensagem de Jesus à perspectiva e o universo simbólico do outro. Quem leu Paulo Estevão vai lembrar o discurso dele em Atenas. Embora foi rechaçado a princípio, o discurso dele de Atenas é um negócio inteligentíssimo. Ele chega em Atenas e começa a falar dos deuses. Os deuses que vocês cultuam. E começa a falar da mitologia, dos grandes pensadores da Grécia. Todo mundo começa a balançar a cabeça. Pois é, e há um deus na cultura grega que é chamado Deus sem nome, que está acima dos deuses do Olimpo, acima do próprio Zeus. Esse Deus sem nome mandou o seu filho. E aí começa a falar de Jesus. Ele tinha uma inteligência de ajustar a mensagem cristã de acordo com a mentalidade alheia, né? Para chegar ao coração dos outros. Então ele sabia o que estava falando. Daí a necessidade de ser compreensível na prece, né? Ora, o que Kardec está dizendo aqui nessa proposta é o seguinte: a palavra é importante porque aumenta a minha compreensão na hora da prece. Se eu sei o que eu estou mentalizando e eu entendo o texto que eu estou aqui pensando ou falando, o meu sentimento, que já tem que estar envolvido, prece tem que estar envolvido o meu sentimento, se o meu sentimento está envolvido, com a ideia canalizada, aquilo otimiza mais. Ou seja, a palavra está a serviço do sentimento. Da mesma forma que naquela partitura, são as mesmas notas, são as mesmas... se você toca alguma coisa, você pode baixar pela internet as mesmas notas do noturno, da Sonata ao Luar de Beethoven, que até músicos não profissionais conseguem tocar, principalmente o primeiro movimento, que é famoso. Mas por que você paga tão caro para ir para um TCA e assistir Nelson Freire, por exemplo? Só para falar de um pianista aqui. Arthur Moreira Lima, para falar de um pianista aqui brasileiro. João Carlos Martins, que não toca mais, né, é maestro. Mas por que você paga tão caro? Se é a mesma nota que você pode tocar em casa, só você baixar a partitura e tocar. As notas são as mesmas, mas o que o músico retira daquelas notas é que faz diferença. Ali está o texto básico. Porque Beethoven, em determinado momento, vai dizer fortíssimo, mas o fortíssimo para mim é diferente do fortíssimo para o outro. E aí a gente vê que a mesma nota musical, um pianista consegue tirar detalhes daquilo e outro nem tanto. E são as mesmas notas. Então, o que é isso? É óbvio que o texto é importante. Agora, o texto tem que estar a serviço do sentimento, da mesma forma que a partitura está a serviço da mensagem musical. Então, é essa comparação que eu faço, é essa digressão que eu faço aqui, para esse texto belíssimo, conciso, econômico de Kardec, que nos fala sobre a importância da prece, Por quê? Porque se eu estou orando algo que todo mundo está compreendendo, está me acompanhando, e outros estão sintonizando nessa proposta, qual é a tendência? A tendência é de potencializar a nossa vibração, é de aumentar a nossa temperatura espiritual, no bom sentido. Não sou eu que estou compreendendo. Ou seja, a partir da doutrina espírita, o raciocínio, a razão, é utilizado para a própria transcendência. Porque a experiência religiosa é emocional, é sentimento. Mas com a minha consciência, com o direcionamento do meu pensamento, eu posso ajudar a expandir esse sentimento. Prece também é hábito. Oração também se exercita, se desenvolve. Já falei várias vezes aqui, a gente olha Chico Xavier e acha o máximo. Que homem pacífico. Fique 75 anos orando como ele ficava. Segundo um biógrafo dele, a quantidade de tempo mais ou menos calculada que Chico Xavier ficou em concentração, em prece, não estou dizendo nem transe, em prece, em concentração, equivale a mais ou menos 35 anos. Fique 35 anos em prece. Eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho melhor. Alguma interiorização vai... Então, por que a gente acha que é milagre? Não, é exercício. Não é a quantidade, mas é a disciplina. Prece é um hábito que também se desenvolve, que também se internaliza. Né? E se a gente utiliza o nosso raciocínio a benefício, a serviço dessa conexão com o mais alto,
dessa sintonia com o mundo espiritual superior, aquilo é claro que otimiza muito mais. Ou seja, a partir de Kardec se rompe com essa ideia de uma prece maquinal, de um rezar. Rezar é esse automatismo, né? Mas orar, né? Abrir-se, falar com Deus, dialogar, estabelecer diálogo, né? O diálogo é importante para nós humanos, por quê? Porque normalmente a gente funciona melhor dialogando. É assim na relação professor e aluno, relação ensino e aprendizagem, é assim na dialética filosófica, toda a tradição da filosofia, Sócrates, Platão, é feita em dialética. O livro dos Espíritos é feito em o quê? Pergunta e resposta. A gente funciona, os humanos funcionam melhor, especialmente os encarnados, no diálogo. É assim as psicoterapias, diálogo, relacionamento, interação. A gente melhora, a gente evolui melhor assim. Por isso a prece é vista como diálogo. Por quê? Porque quando eu dialogo, eu mantenho uma certa conexão. Agora imagine se eu estou dialogando o tempo todo com o meu benfeitor espiritual. Por isso que tem aquele texto no Livro dos Médiuns que fala fazer o hábito de dialogar com seu benfeitor espiritual. Por quê? Porque esse exercício do diálogo, de conversar mesmo com o benfeitor espiritual, forma uma ponte. Estabelece uma ponte. Uma ponte de intercâmbio mais constante. Porque exercita a minha sintonia, exercita o meu hábito de estar mais conectado com ele, exercita a minha expansão de vibração, eu elevo o meu pensamento mais constantemente e fico mais constantemente nesse padrão vibratório. Então, olha bem. Então, o exercício do diálogo não é para ficar evocando o mentor espiritual porque vai ser bom para o mentor. Não é isso. Ou porque o mentor vai ter pena e vem. Não. É para a mente do encarnado estar mais suscetível da conexão que os benfeitores estabelecem conosco. Então, é mais ou menos essa ideia. Por isso que a gente vê em algumas obras a importância da prece, especialmente a prece na ação do bem. A gente vê a prece sendo utilizada por médiuns, né, de renome, inclusive. Né? A gente vê, em alguns momentos, a prece ser uma espécie de proteção, de blindagem, né, de imunização, né, dos médiuns, né, dos grandes médiuns, inclusive. Né? Então, é mais ou menos isso. Vou socializar a palavra, quem quiser comentar, agregar alguma coisa. Exatamente, a prece tem isso, né? À medida que a gente vai... Tem um pesquisador chamado Palhano Júnior, que ele inclusive falava que antes da prece era necessário primeiro asserenar-se. Olha que coisa interessante, né? A gente já pensa que a prece asserena, e asserena mesmo. A prece, a gente está em desespero, a gente está em inquietação, a gente ora, a depender, né, do mundo espiritual, da nossa conexão, a gente às vezes já sente um alívio, né? Mas o Palhano Júnior, ele diz assim que otimiza os resultados quando o indivíduo primeiro faz uma respiração, silencia um pouco, né? Acalma um pouco, para depois orar. O benefício é maior, é claro, porque o receptáculo está mais tranquilo, né? O recipiente está mais tranquilo de receber, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse potencial, né? Como a gente falou, né? Quantas vezes em situações as mais variadas, se a gente se conectasse. E quando eu falo se conectar aqui é porque a oração não é apenas o falar, mas às vezes parar, às vezes a gente está no dia a dia, a gente para, concentra ali e se conecta, ou dialoga mentalmente, né? Tenta vibrar no mais alto, como a gente ia olhar as coisas de um outro modo, né? Olhar as coisas de outro modo, porque a prece é uma espécie de recurso que a gente tem para melhorar o sentimento, para adequar aquilo que a gente está mentalizando, né? Daí quando a pessoa está com muita raiva, não quero orar não. Por quê? Porque se orar muda. Não estou em condição de fazer oração não. Só para todo mundo ouvir, está perguntando sobre orar com uma vela, né? Fazer uma prece, por exemplo, com uma vela, qual é o valor, qual é o fundamento em termos de doutrina espírita. Em termos doutrinários, em termos espíritas, é indiferente. Não há nenhum tipo de influência objetiva eu orar com vela, sem vela, orar com algum objeto material, algum amuleto, etc. Kardec chega, inclusive, a investigar isso
naquela parte dos espíritos sobre amuletos, sobre talismãs, bênçãos e maldições. E os espíritos chegam a dizer que esses objetos materiais, esses rituais, não têm uma influência efetiva sobre o mundo espiritual, não tem nenhuma influência. Agora, é claro que se a pessoa ora ali com a vela e ela acredita, é óbvio que aquilo tem um efeito. Não por causa da vela, mas por conta do psiquismo dela. Ela acha que, por exemplo, acendendo uma vela e orando, ela está mais conectada, aquilo tem efeito. Né? Não para nós, é claro que outra tradição religiosa vai dizer outra coisa, outras tradições, mas para nós, não é a vela em si, mas é aquilo com que eu me conecto através da vela. É assim, por exemplo, o ritual do exorcismo, a água de exorcismo, água benta e assim por diante. Do ponto de vista espírita, esses elementos são movimentos e práticas materiais, e as práticas materiais não afetam os espíritos de nenhum modo. A não ser espíritos muito ignorantes, muito atrasados, que você vai jogar água benta e o espírito vai acreditar, porque acreditava nesse mundo, continua acreditando naquele mundo, ele pode, por exemplo, acreditar. Porque a população espiritual é a mesma população encarnada que desencarnou. Mas que tem um efeito espiritual, tem um poder espiritual em si, aquele ritual material não tem. Né? Por isso que no espiritismo a gente diz que a gente não tem um ritual no sentido religioso da palavra, no sentido litúrgico. Né? A gente tem ritual no sentido de enquadre. Começar uma hora, acabar em outra hora, fazer uma oração aqui. Né? A gente tem hora para acabar. A gente tem hora para começar. Isso, do ponto de vista humano, é um ritual. Né? Chegar no trabalho, uma hora é um ritual. Né? Toda prática humana tem rituais, nesse sentido mais abrangente. O espiritismo não é uma doutrina que tem ritual no sentido ortodoxo, no sentido eclesiástico. Né? Ou seja, precisa orar de joelho. Precisa se dirigir a Deus com certas palavras, especificamente. Tem um talismã específico, tem um amuleto específico. Embora, como nós somos espíritas há pouco tempo, a grande maioria de nós está na primeira encarnação como espíritas. Temos milênios, séculos e milênios de tradição religiosa diferente. E temos ainda em nosso inconsciente muitos vícios e muitos equívocos religiosos que estão arraigados em nós. E é por essa razão que a gente vê, às vezes, algumas práticas que são práticas que remontam ao passado, adaptada ao contexto espírita. Eu me lembro de uma casa que eu fui, em que eu já falei isso aqui várias vezes, um salão doutrinário como esse estava assim separado. As mulheres sentavam num lado e os homens no outro. E aí eu fiz a bobagem de perguntar o motivo daquilo. Era melhor não ter perguntado nada, porque o dirigente falou que não era para não misturar as energias. Eles dizem, mas se marido e mulher entram, aí separam para não misturar e saem e se misturam depois. E aí como é que fica? Olha o raciocínio doutrinário que a gente vai construindo, que são, na verdade, práticas que não tem nenhum fundamento na doutrina, que a gente vai criando porque deu na cabeça, deu na telha, porque a gente acha que é bonito, né? E a gente vai estabelecendo um monte de coisa. Né? Certa vez eu vi uma senhora sentando numa casa para tomar um passe, e aí o passista disse assim, tira tudo que é metal. E aí eu falei, e se ela tiver marca-passo, como é que fica? Vai tirar também para não tomar? Quer dizer, olha bem, não tem sentido, né? Porque não é um metal, né? não é um objeto material. A vibração é perispiritual, é psíquica, né? Como também cruzar os braços. A gente descruza, etc., por uma questão de relaxamento, de melhorar, de tranquilizar. Mas não é o braço cruzado que a energia não vai circular, porque não é a circulação sanguínea. É a vibração psíquica. A rigor, por exemplo, a irradiação de energia não precisa nem de toque. Né? Porque é perispiritual, não é corporal. Né? Então, a gente vai introduzindo algumas coisas que, são, na verdade, heranças de vícios que a gente traz de muitas encarnações. Diga. Nas práticas, ela está perguntando sobre a oração em línguas estranhas, né, estrangeiras, etc., que remete à tradição do Pentecostes, da tradição aí bíblica, né, onde os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor, e é importante a gente frisar isso, o Pentecostes foi, na verdade, uma experiência em que os apóstolos, viajando e pregando para os gentios, para os estrangeiros, começaram a falar na língua local, nos idiomas daqueles estrangeiros que eles entenderam. Então os apóstolos não estavam falando em línguas estranhas entre si que ninguém se entendia.
Eles iam, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente entende esse fenômeno das línguas estranhas, das línguas estrangeiras, e algumas correntes do catolicismo entendem também assim hoje, justiça seja feita, eles entendem, especialmente os carismáticos, que é não uma oração a rigor, uma oração como eu faço uma oração aqui, mas um transe espiritual. A interpretação é o Espírito Santo que se manifesta, ou a graça divina, a depender da terminologia, e que se fala em línguas estranhas. O fenômeno, do ponto de vista espírita, é descrito com o nome xenoglossia, que é o transe mediúnico através do qual o mundo espiritual se comunica por um idioma que não é o idioma do médium. Porque a linguagem é do pensamento e o médium veste esse pensamento que recebe, decodificando esse pensamento através da linguagem, normalmente a sua linguagem. Por quê? Porque é o material cerebral, aspas, essa expressão Kardec utiliza no Livro dos Médiuns, o conteúdo cerebral, vocabular, que o médium tem. Mas pode ocorrer o fenômeno de xenoglossia, que à luz da doutrina espírita é explicado por quê, quando o espírito consegue acionar um idioma que não é o idioma do médium e que possivelmente está no inconsciente do médium de outras encarnações. Então o indivíduo psicografa em francês, ou entra em transe e fala em inglês, em alemão, etc., porque no seu inconsciente profundo estava o registro daquele idioma que o espírito conseguiu acionar para passar a sua comunicação, que é pensamento, através daquele idioma. Mas é uma faculdade mediúnica específica que pode ocorrer. Porque antes de eu vir para a doutrina espírita, eu era carismática. E eu orava, quer dizer, ainda oro em Deus. Uhum. E aí, às vezes, eu fico... Hoje, né? Às vezes eu estou orando e aí vem e aí eu continuo orando em línguas, assim. É como se não tivesse mais nada para falar em português e vem do nada. Uhum. E aí, você me falando, eu tinha lido essa passagem antes de ler hoje, de vir para cá hoje, e eu fiquei com esse questionamento se realmente isso seria certo, seria bom, não seria... É uma prática que pode ser exercida, educada e direcionada, mas dentro da doutrina espírita o ideal é que fosse exercitada e desenvolvida em um contexto mediúnico específico, né? O transe mediúnico é válido, né? E pode ser exercitado. Não tem transe, assim, não perde a consciência. Às vezes o transe mediúnico não perde. Aliás, a grande maioria dos transes mediúnicos a gente não perde a consciência. A gente está em transe, mas está ali acompanhando o fenômeno, digamos assim. Só nos fenômenos chamados sonambúlicos ou inconscientes é que o médium perde a consciência. Em verdade, ele não perde. Nós temos em nossa sessão mediúnica um médium que é sonambúlico, né? E ele perde, aspas, a consciência, ou seja, ele volta e às vezes quando tem a gravação ele quer ouvir a gravação porque ele não sabe o que aconteceu, o que ocorreu. Às vezes, inclusive, por intermédio dele, há às vezes uma comunicação em um idioma diferente que não é o idioma dele. Mas, a rigor, na verdade, nenhum médium perde totalmente, absolutamente a consciência. O que ocorre no médium sonambúlico é o que ocorre no sonambulismo. O que ocorre no sonambulismo, o que ocorre no fenômeno da mediunidade sonambúlica é o seguinte: o médium está ali participando, o espírito do médium está ali participando, mas quando ele desperta é que ele tem uma amnésia. Ou seja, ele não se recorda depois. Ele acompanha espiritualmente o fenômeno. Quando ele desperta, ele não se recorda do que ocorreu depois. Há uma amnésia nesse sentido. Da mesma forma, o sonambulismo. O sonambulismo, o espírito do sonâmbulo está ali acompanhando, mas quando ele desperta, ele não se lembra do que ocorreu. A gente pode usar exemplos mais humanos, né? Eu tenho um amigo que ele, de vez em quando, ele enche a cara. E certa vez ele disse: Flávio, é impressionante, às vezes eu estou já bem alto e eu digo para alguns amigos meus assim, eu disse: olha, eu estou aqui conversando com você, já estou assim passado do ponto, já tomei demais, assim, carquei o dente, como se diz popularmente, e eu sei que amanhã eu não vou lembrar o que a gente está conversando agora. E não lembra. Ou seja, é uma amnésia, aí no caso alcoólica, depois. Então, veja, eu estou usando exemplos bem didáticos para entender. Agora, é importante falar isso. Há fenômenos aparentemente mediúnicos que são do nosso inconsciente. Transes que podem ser conteúdos anímicos, né? Por exemplo, há transes que ocorrem nesse aspecto, por exemplo, que são conteúdos do inconsciente, por exemplo, em práticas africanistas. Há manifestação africanista mediúnica autêntica,
Mas há também o fenômeno de autossugestão e de sugestão, fenômenos do inconsciente que a pessoa parece que está falando a língua africana ou o nagô, mas que quando a gente vai ver, é difícil de detectar o que é que a pessoa está falando propriamente. E às vezes, nesse aspecto, pode ser um fenômeno nervoso, um fenômeno de uma espécie de catarse do próprio inconsciente. Na experiência da prática mediúnica, isso vai ficando mais claro. O que é nosso, o que é do nosso inconsciente, o que é conteúdo do mundo espiritual. Né? E a prece serve como uma espécie de higienização psíquica para tornar essas coisas mais claras. A prece no médium. Eu te pergunto, isso é verdadeiro, então? Porque as pessoas não entendem. Sim, é um fenômeno psíquico, né? É um fenômeno psíquico, legítimo, claro, que pode, repito, há mediúnico, há anímico, há fenômeno que pode ser acionado pelo próprio inconsciente, fenômeno de autossugestão, acontece também, mas há o fenômeno autêntico também, mediúnico, né? Na verdade, os dois são autênticos, só que uma é do espírito do encarnado e outro que é de uma influência espiritual. Eu acho que com o exercício mediúnico as coisas vão ficando mais claras. O que ela está perguntando é no ambiente, né? Se o ambiente é florido, o ambiente é organizado, etc., se isso tem influência. Direta, não. É claro que se eu estou num ambiente confortável, num ambiente agradável, e não é necessariamente luxuoso, mas um ambiente que eu me sinta bem, vai me ajudar a me concentrar. Mas o poder da prece está no interior. Do ponto de vista psicológico, existem estudos relacionando a psicologia das cores, né? Algumas cores que causam determinado efeito emocional ao visualizar. Daí algumas práticas cromoterápicas são baseadas nessa psicologia das cores. Inclusive, do ponto de vista do marketing, da propaganda, às vezes é utilizado algumas cores para produzir uma mensagem subliminal, né? Isso daí os especialistas em linguagem sabem disso, né? Então, algumas cores parecem favorecer aquela mensagem. Olha só, o texto é uma coisa e carregado de uma cor parece também transmitir ou dar ênfase ao texto, né? Daí as cores, aí as cores, por exemplo, sei lá, as cores quentes, né? Laranja, vermelho, que está associada a estabelecimentos de alimentação, porque há estudos que associam a ideia, né, dessas cores laranja, vermelho, gerar mais fome ainda, né? Imagine, eu amo tudo isso. Aí é um negócio, né? Enfim, mas por outro lado, espiritualmente falando, não tem influência nenhuma. Não. A não ser que o espírito goste por estética, mas assim, dizer que aquilo tem tem alguma diferença, né? Alguma diferença não tem, né? A música é uma coisa boa, porque a música ajuda a gente a relaxar e tudo, mas eu posso estar ouvindo músicas celestiais e estar com a mente depravada. Uma mente atribulada, né? A música deveria me ajudar, mas se eu não me ajudo, né, ou não extraio o potencial da música, e assim tudo. Se a pessoa gosta do incenso, porque relaxa com aquele cheirinho, etc., ótimo. Né? Do ponto de vista espírita, não é o incenso que vai me fazer sintonizar. Porque, minha gente, se a gente atribuir a um elemento material, a gente vai usar o elemento material para se proteger espiritualmente. Né? Então, não vai haver o esforço da própria conexão, que é mental. Né? Então, todos esses elementos materiais, se me ajudam a me concentrar, muito bem. Mas eu posso fazê-lo da mesma forma sem esses elementos materiais, né? Daí, por isso que Jesus combatia o culto exterior, por isso. Porque as pessoas ficavam mais apegadas ao culto exterior e menos ao sentimento. Quando Jesus fala que a fé transporta montanhas, ele não quer dizer apenas as montanhas das dificuldades. Eu sei que Kardec interpreta, e a interpretação melhor e mais clássica, que quais são as montanhas? As montanhas da dificuldade. A verdadeira fé afasta ou movimenta as montanhas da dificuldade. Mas lembrem-se que na época de Jesus as pessoas subiam montanhas para encontrar Deus. A mulher samaritana disse: Senhor, devemos adorar a Deus no monte de Garizim ou no monte de Sião de Jerusalém? O tempo todo as pessoas buscavam Deus subindo montanhas. Jesus queria dizer que a fé verdadeira tira das montanhas. Transpõe montanhas. Você não precisa buscar montanhas.